Olá, tudo bem com vocês? Pô, espero que sim. Principalmente vocês, torcedores e torcedoras do Vasco da Gama, né? Neste vídeo eu quero comentar sobre o Lucas Oliveira, né? Que é o jogador que pode estar fechando com o Vasco da Gama. O Vene Casagrande deu essa informação, né? O Vene geralmente acerta, né? E todo mundo sabe que havia um interesse e que o jogador está mesmo fechando com o Vasco da Gama, né? É mais um reforço aí para a temporada de 2025, né? O zagueiro Lucas Oliveira. Vou tentar trabalhar com você aqui algumas informações dentro de uma lógica de uma análise, né? E aí vamos tentar entender se essa contratação pode ser interessante ou não para o Gigante da Colina, né? O Lucas Oliveira é um zagueiro que, né, exprime aí uma certa dúvida por parte de muitos torcedores, né? E acho que, em alguns aspectos, pode ser, sim, uma contratação interessante, em outros, talvez seja uma contratação equivocada por parte dos dirigentes. E dentro dessa segunda opção, né, de provavelmente ser uma contratação equivocada, acho que tem a ver com um detalhe específico que eu vou pontuar para vocês aqui sobre o Lucas Oliveira, né? Mas claramente que não descarta a possibilidade de que também possa ser uma boa contratação, tá? Antes disso, só agradecer a vocês, torcedores do Vasco, torcedores e torcedoras do Vasco, né, pela gentileza do apoio ao meu trabalho. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo ano de 2024. Lamento, né, que o Vasco não tenha tido um ano melhor, né? Todos nós esperamos que o Gigante volte a ter aí uma recuperação, né, de nível, né? Que possa ter resultados, porque não conquistas, né, que estejam à altura da sua grandeza, né? Infelizmente, né, a chegada da SAF no Vasco da Gama foi um desastre, todo mundo era uma bola cantada, né? Por exemplo, meu amigo Russo Vascaíno sempre falou disso, né? E, enfim, a chegada do novo presidente da associação tampouco mudou esse cenário, né? O Pedrinho, né? Que naquela ocasião, antes da eleição, inclusive, poderia perfeitamente, na minha opinião, em virtude de todo o poder, todo o perfil que ele tinha, né? A idolatria que ele gozava de alguns torcedores do Vasco, grande parte da torcida do Vasco, acho que ele poderia se unir, né, a chapa situacional naquela ocasião, né, e fortalecer aí fortalecer o projeto de recuperação do Vasco, né. Naquele momento eu acho que teve ali uma questão importante e decisiva, que não foi tão boa assim para o Vasco da Gama, de alguém querer se projetar na política do clube, né, num primeiro momento, quando poderia fazer isso de uma maneira menos decisiva, né, menos, enfim, poderia se projetar, mas no sentido de, né, fortalecer as posições que já eram contrárias, né, àquilo que vinha sendo estabelecido no Vasco da Gama, né. Num outro momento, o Pedrinho poderia perfeitamente se candidatar à presidência do Vasco. Naquele momento, acho que havia algo mais complicado para o Vasco da Gama, né. O Vasco da Gama estava em disputa contra um pessoal aí, né, que estava puxando o Vasco, né, afundando o Vasco na areia movediça, né. Então, o fortalecimento naquele momento de uma oposição, né, contra aquele pessoal, na minha opinião, se colocava à frente, né, da possibilidade de que um ex-ídolo, né, se tornasse presidente e pudesse fazer algo de diferente, tá? Então, a questão não é nada contra o Pedrinho ou em favor do Pedrinho. A questão é que em algumas situações, em algumas batalhas, é importante que as forças que se opõem, né, aquilo que está na situação, que elas se unam verdadeiramente, né, tal, contra essa situação, e depois elas podem perfeitamente se dividir, né, sendo que parte aí, uma parte vai buscar o poder, né, rompendo com quem está estabelecido, inclusive com o próprio apoio, né, de quem está no poder, quem está à frente. E se quem estiver à frente, né, quem for presidente não quiser apoiar, né, pode perfeitamente romper, não há nenhum problema. Naquele momento, portanto, acho que o melhor para o Vasco da Gama era a união das forças da oposição, né, e não a projeção de algo novo, né, porque você dividiu, na verdade, a oposição, a possibilidade hoje, inclusive, de que quem está no poder no Vasco da Gama consiga ter o apoio, né, daqueles que se opunham, né, a situação do Vasco anteriormente, né, o pessoal que vendeu o Vasco, né, deu o Vasco de graça aí para aqueles norte-americanos infelizes, né, incompetentes, né. Então, naquele momento, né, acho que o melhor seria a união de forças e não a separação. Mas isso é outro ponto, é outra questão, não é o papo aqui, né. Essa situação já está dada, né, e agora é torcer para que tudo melhore, tá? O que a gente está vendo no cenário é que as decisões nem sempre são as melhores. Acho que a principal delas, neste caso aí,
A principal foi a busca de um técnico como o Carille, que é um técnico que, certamente, o Vasco com o Carille, no máximo, vai lutar para permanecer na Série A, né? Agora, por quê? Porque o Carille não é um técnico, por exemplo, com criatividade para fazer a equipe jogar para ganhar. Ah, mas no Santos, o Santos subiu. Vai lá ver na torcida do Santos, de cada 10 santistas, quantos que gostavam do Carille, né? De cada 10, talvez 37, né? Odiavam o Carille. Tanto é assim que quando ele sai, você não vai encontrar dentro da torcida do Santos, né, quase ninguém, né, que estava apoiando a permanência do Carille, tá? Então, a questão, gente, é que o Carille, ele tem limites, né? Limites severos. O Carille fez um grande trabalho na carreira, apenas um, que foi no Corinthians, na primeira passagem dele no Corinthians, quando ele já encontrou algo estabelecido, né, de longa data pelo Mano e também pelo Tite, principalmente pelo Tite, né? Então ele seguiu com aquele projeto, tanto é assim que quando ele volta para o Corinthians, na segunda passagem, ele também fracassa. Então ele fracassou em todos os locais, em todos os ambientes em que ele passou, ainda que tenha conseguido fazer o Santos subir, até porque o Santos não subiu por causa do Carille, subiu por causa dos investimentos, que foram brutais, foram absurdos em relação a outras equipes na Série B. Então o Vasco, para mim, faltou ambição, faltou ao buscar um técnico como esse, que não sabe projetar uma equipe para ganhar, sabe projetar uma equipe para se defender. Ora, o Vasco vai ficar se defendendo o tempo inteiro na Série A. O Vasco é um gigante, gente, né? E assim, não dá para viver essa situação, né? Até porque, na minha opinião, sinceramente, né, eu acho que nem para montar a equipe defensiva o cara ele presta. Mas enfim, Inês Jaz Morta, né? Já é o técnico do Vasco, aumenta o desafio para que o Vasco consiga se superar nessa temporada. É preocupante a situação do Vasco, é muito preocupante. E dentro desse cenário, qualquer jogador vai ter dificuldade também para se adaptar, inclusive o Lucas Oliveira. Agora, quanto ao Lucas Oliveira, é um bom reforço? Vamos lá, ó. Ele está com 28 anos de idade, é um zagueiro que chegou a 28 anos de idade e ninguém se deu conta de que ele já tem 28 anos de idade, porque se esperava muito desse garoto e, infelizmente, ele nem sempre conseguiu corresponder, né? Aquela temporada que ele passou pelo Atlético Goianiense, naquela ocasião emprestado pelo Bangu, né, foi realmente muito interessante. Aí na primeira passagem no Atlético, também na segunda passagem pelo Atlético Goianiense, foi muito interessante. Quando ele vai para o Cruzeiro, acho que no começo ele manda muito bem, depois ele se perde um pouquinho e ele é deixado de lado, né? A partir daí ele volta para o Atlético, né? A Goianiense, do Atlético Goianiense, volta para o Cruzeiro, jogado de um lado para o outro. No Cruzeiro não é utilizado, vai para o Valladolid da Espanha, não é utilizado, vai para do Quioto volta para o Cruzeiro e agora chega o Vasco da Gama. Ou seja, um zagueiro que não ficou em lugar nenhum, né? Absolutamente lugar nenhum. Esse zagueiro é confiável? Este é o ponto, né? Ele é confiável. O que acontece com o Lucas Oliveira? Então vamos ser muito justos. Primeiro, gente, primeiro de tudo, né? O jogador chegou e foi contratado. É importante que você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, tenha muita paciência, tá? Com o jogador e passe a criticar depois, né? Caso ele mereça. No primeiro momento, é legal dar esse apoio para o jogador, que chega também cheio de temores, enfim, vacilando aí sem saber onde está pisando, né? Preocupado com a própria recepção da torcida. E se ele sentir que a recepção é muito forte negativamente, isso já vai abalar, já vai impactar no seu psicológico. Isso pode também trabalhar para que ele se adapte com mais dificuldade à colina, né? Então, neste momento, foi contratado, é jogador do Vasco, né? Uma vez que seja contratado e vire jogador do Vasco, importa que o torcedor apoie no primeiro momento para depois fazer uma crítica, até porque ele sim, ele coloca aí possibilidade de que ele possa se adaptar e ser um bom reforço sim para o Vasco da Gama, tá? Tecnicamente, curiosamente, esse jogador, ele é muito interessante, na minha opinião. Isso coloca uma questão. Se ele é tão interessante assim, por que ele não se fixa em nenhuma equipe? Né? Este é um ponto. E talvez isso tenha a ver justamente com o quê? Com o aspecto psicológico, tá? Pelo que eu conheço, dessa questão de como ela coloniza a mente dos atletas, né? E como ela é preponderante para gerar adaptação positiva ou não, né? Eu diria para você que é muito importante investigar essa questão no Lucas Oliveira, porque tecnicamente, como eu disse, é um jogador interessante como José Novales. Eu vou te contar, então, aqui, por que ele é interessante. Ele tem 1,87 m, né? 1,87 m, ele tem 28 anos, né? Vai fazer 29 agora no começo do ano, se não me engano, acho que em fevereiro, né? É um jogador destro que atua como primeiro zagueiro, atua como segundo zagueiro também, ou seja, pelo lado esquerdo. É um zagueiro que eventualmente pode trabalhar também pela lateral direita, né? Já houve situações em que ele foi colocado na lateral direita. É um zagueiro que pode se projetar e ser colocado como volante também,
como primeiro volante, até em virtude da maneira como ele consegue pegar essa bola e conduzir essa bola até o campo até o meio campo, né, e dali soltar para outro jogador. Então, claramente que estamos falando de um atleta que tem essa polivalência aí, né, polivalência que o faz ser lateral direito também, se o Vasco precisar, que o faz ser também um primeiro volante, caso o Fábio Carille tenha essa necessidade também, tá? É um zagueiro muito rápido, é um zagueiro que vai muito bem no bote, na minha opinião, é um zagueiro que tem esse entendimento de que tem que chegar primeiro no bote, é um zagueiro que tem uma condução, como eu disse, qualificada e também um passe muito qualificado. O passe médio dele também é bastante interessante, né? O passe longo, acho que às vezes ele tem que baixar um pouco essa pretensão, que eu vejo uma necessidade de melhorar nesse passe longo dele aí, tá? Mas na condução é um jogador interessante, um zagueiro interessante, que tenta limpar a jogada ali do fundo com muita calma, diga-se, tá? Com muita calma, sem estar, né, apavorado, né, sem se apavorar com a chegada dos atacantes, né? Então, ele, assim, é um zagueiro que gosta de jogar com a bola no chão, é um zagueiro que é forte na interceptação, é um zagueiro que gosta de sair jogando, é um zagueiro que gosta de auxiliar o meio de campo, levando essa bola ao máximo possível até o balão do meio de campo para soltar para algum jogador. E é um zagueiro que no jogo aéreo, na minha opinião, não anda muito mal. Muito pelo contrário. Eu acho que ele vai bem no jogo aéreo, a despeito de ter 1,87 m, que para zagueiros de hoje sequer é tão alto assim. Mas eu acho que ele manda bem. Por quê? Porque eu acho que o tempo de bola dele no jogo aéreo é um pouco semelhante a esse seu olhar, essa sua leitura sobre o momento em que tem que fazer a interceptação ali, né, quando chega ali o atacante no campo, no terreno em que ele está defendendo, né, a sua equipe. Então, é um zagueiro que tecnicamente tem esses recursos. A questão desses recursos é como é que ele executa esses recursos, né? Como é que ele pratica a execução dessa qualidade técnica que, para mim, é elevada. Não é pouco, não. Ele é muito bom tecnicamente, tá? Como é que ele executa isso? Eu acho que está na execução das suas qualidades técnicas o problema da carreira do Lucas Oliveira. E como em alguns clubes ele consegue, por exemplo, ter momentos muito bons e outros momentos em que ele fica jogado ali para o banco de reservas, esquecido no banco de reservas, certamente, na minha opinião, isso tem a ver com o psicológico, tá? O psicológico do atleta, tá? Então, e aí, gente, tem duas questões aí que, para mim, são muito importantes para que este atleta possa ou não se adaptar ao Vasco da Gama. Tudo claramente em teoria, mas são dois pontos que são necessários que nós destaquemos aqui, tá? O primeiro desse ponto aí é o seguinte, tá? Numa situação que o Vasco está, onde a pressão é muito grande, né? A pressão do trabalho do técnico é grande, a pressão da situação do clube e da equipe é muito forte também, né? A insatisfação da torcida é gigantesca, tal. E a crítica é severa a qualquer jogador que não entrega bons resultados nesse clube. Um jogador como Lucas Oliveira, ele tem potencial de conseguir superar tudo isso e se apresentar como um grande reforço na prática para o Vasco da Gama? Este é um ponto, tá? Por quê? Porque uma equipe que vive uma situação como a do Vasco precisa de atletas de muita personalidade. O atleta pode não ser tão tecnicamente bom, mas ele precisa ser um jogador de muita personalidade, né? Muita, para aguentar essa parada aí, tá? Porque, às vezes, a execução da técnica passa muito pelo mental. Se o jogador está mal mentalmente, ele vai ter dificuldade para fazer com que a sua técnica futebolística, né, aconteça dentro de campo, tá? Então, numa situação de uma equipe que sofre muita pressão, né, é melhor que essa equipe contrate jogadores com fortíssima personalidade, um Gary Medel, por exemplo, né? Ainda que esses jogadores possam estar numa situação difícil. O Medel, quando chegou ao Vasco, já era um veterano. Ainda assim, ele se deu muito bem no Vasco. Por quê? Porque ele tinha forte personalidade, né? Então, este é um ponto. E acho que nesse sentido aí, ele não é um perfil apropriado para o Vasco da Gama, exceto se o Carille depositar nele muita confiança, pegar ele pela mão ali e conduzir esse jogador para ser um grande reforço para o Vasco. Outro ponto aí que, para mim, não é legal aí para essa contratação do Lucas Oliveira, passa pelo fato de que todas as principais características que ele tem no jogo dele como zagueiro são características que tendem a não ser muito, né, valorizadas pelo estilo de jogo das equipes do Carille, gente. Este é o grande problema. E, de novo, a gente vê aqui que o Vasco está muito mal comandado, né? E o pessoal que faz contratação não vai atrás de perfis que estejam à altura do que é a comissão técnica e do que são as ideias do comandante do banco de reservas, tá? Então, o time do Vasco da Gama do Carille não é um time que vai jogar muito lá no alto, que não vai atuar e colonizar muito os últimos 30 metros do campo, né? Neste caso, gente, para que precisa de um zagueiro que vai até o meio de campo? Para que precisa de um zagueiro que trabalha, às vezes, como volante? Para que precisa de um zagueiro que sai jogando muito bem, né?
Esse tipo de zagueiro é muito mais apropriado para aquela equipe que trabalha quase o tempo inteiro lá no terço final. Né? Não essa equipe que trabalha quase o tempo inteiro no terço inicial. E um detalhe importante, acho que o Lucas Oliveira, inclusive, ele tende, nos espaços mais fechados, a não ser tão atento, curiosamente, tá? E ele costuma apresentar algumas falhas justamente nesse tipo de momento aí. Quando a equipe está marcando muito recuado, ele tende a apresentar algumas falhas. É estranho isso, porque perto de outros jogadores, ele deveria se fortalecer. Não, parece que ele se perde um pouquinho. Né? Então, este é um problema também. Nesse sentido, por esses dois aspectos, ele não é um jogador que está dentro do perfil. E agora é rezar, gente. É isso, lamento. É rezar. Tá? Claramente que pode dar certo, sempre pode. Tecnicamente, é um jogador interessante. E acho injusto. Muita crítica que se faz é a qualidade técnica dele. Né? Agora, a questão é o mental e a questão é também o perfil, se é apropriado ou não. Vascão poderia buscar outros jogadores no mercado, está contratando o Lucas Oliveira, e agora é torcer para que dê certo. Particularmente, eu acho que o torcedor tem que não criticar nesse momento, esperar ele atuar e, né, falhar eventualmente para que ele possa receber críticas. Antes disso, tem que apoiar demais o jogador, gente, porque neste momento ele é jogador do Vasco, e apoiá-lo é apoiar também o gigante da colina na sua dura tarefa de superar os desafios da temporada de 2025, amigos e amigas. É isso. Se gostou da análise, achar que eu mereço, mande um pix para dar uma força aqui para o canal, de qualquer valor, tá, gente? Fico muito grato por essa generosidade, mais uma vez. Feliz Natal a todos os vascaínos e um próximo ano novo, tá bom, gente? É isso.